Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então deixa o like aí e se inscreve no canal, pessoal, que vai estar ajudando muita gente aí. Hoje estamos aí com o canal do Gustavo Gaiei. Todos os créditos ao canal dele e sem enrolações, vamos ficar com o vídeo. Alguns dias atrás, Lula disse em um comício na frente de uma claque que se o Donald Trump estiver trucando, ele vai gritar 6. O que o Lula não sabia é que o Donald Trump acaba de gritar 12 com 4 zaps na mão. Eu não costumo fazer vídeos longos. Talvez esse vai ser um pouco mais longo que o normal, mas eu te peço para que você assista até o final. Você não vai se arrepender. Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narco-estado que se transformou o Brasil. Veio uma bomba para destruir todo o sistema. Mas antes, eu preciso contextualizar o porquê que o Trump acabou de fazer é uma bomba para o sistema brasileiro. Vamos ver isso aqui, ó. O PT tinha diálogo com nós cabuloso, preso do PCC grampeado. Ao longo da história, ficou inquestionável a aproximação do PT, da esquerda e de facções criminosas do narcotráfico. O PCC sendo uma das principais dela. O PT, o PCC e a morte de Daniel. Segundo Marcos Valério, a aproximação do partido com a organização criminosa começou nos anos 2000. Marcos Valério relata a relação do PT com o PCC. Aí vai, Moraes determina censura a reportagem sobre o suposto elogio de Marcola a Lula. Marcola, o chefe do PCC. E por que eu estou mostrando tudo isso? Por exemplo, visita da dama do tráfico no governo, do Comando Vermelho, o PT indo em áreas completamente dominadas pelo PCC e pelo Comando Vermelho, sem polícia nenhuma, Flávio Dino também entrando em área do Comando Vermelho, visita do Lula à favela do Moinho, articulado com ONG ligada ao PCC. Por que de repente se tornou importante a aproximação do PCC, do PT e do sistema? O PCC hoje não é apenas aquele grupo de pessoas com fuzil na mão em áreas dominadas pelo narcotráfico. O PCC hoje tem advogado, tem procurador, tem deputado federal, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, ministros e até mesmo figuras da mais alta cúpula do judiciário brasileiro. O PCC hoje domina o estado do Brasil. Qual é a relevância disso? Vamos lá. Agora eu trago para vocês isso aqui, ó. O Brasil diz aos Estados Unidos não classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Os Estados Unidos veio aqui para avisar o governo brasileiro que eles estariam, a partir daquele momento, considerando o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Eles passam a ser considerados como grupos terroristas. Qual é a relevância disso? Isso foi uma notícia, você deve ter visto, saiu em toda a imprensa, e aí o governo saiu em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Lula mandou emissários falar com o governo americano, implorando para que eles não passassem a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Por quê? Não é só porque eles são amigos do PCC e do Comando Vermelho. A partir do momento em que o governo americano começa a considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupo terroristas, o Donald Trump tem às suas mãos uma artilharia muito mais pesada contra o estamento brasileiro, falando até mesmo do Pentágono. Então, vou pegar isso aqui para você. O governo de Israel acusa a PCC de usar banco digital e criptomoedas para financiar terrorismo. Depois disso, saiu um relatório do Mossad, do Israel, mostrando como que o PCC hoje usa fintechs para lavar dinheiro e financiar Hezbollah, Hamas, Houthis, Israel Islâmica, Jihad Islâmica, que são os principais 4 grupos terroristas do mundo hoje. Agora, sai uma notícia que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui acabou de sair no The New York Times. Eu vou ler traduzindo para vocês, tá? O presidente Trump assinou uma diretiva secreta no Pentágono para começar a usar a força militar contra certos cartéis de grupo da América Latina, que a sua administração considerou como organizações terroristas de acordo com
de acordo com pessoas próximas ao assunto. A decisão de trazer o exército, o militar americano, para dentro da luta é o passo mais agressivo até agora numa campanha escalada dessa administração contra os cartéis. Contra os cartéis. É um sinal de que o Donald Trump continua com muita vontade de usar as forças militares para executar o que primariamente pode ser considerado como o enforçamento da lei, né? Responsabilidade para curvar o fluxo de fentanil e outras drogas ilegais. A ordem provê a base oficial para ações militares diretas no mar e em território estrangeiro contra cartéis. Oficiais militares dos Estados Unidos, do exército americano, né, das Forças Armadas, começaram a desenhar opções para como o exército, como o militar, as Forças Armadas poderão ir atrás dos grupos. Pessoas familiares com as conversas disseram, falando na condição de anonimato, falando na condição de anonimato, cadê o trem? Para discutir essas deliberações sensíveis. Vou te explicar agora. A partir do momento que o governo americano reconhece de forma oficial o PCC e Comando Vermelho como um grupo terrorista, ele pode agora tomar ações militares direcionadas contra esses grupos terroristas, tanto no mar quanto em território estrangeiro. Ele está avisando o Brasil, a partir de agora, nossas ações militares terão a possibilidade de executar operações dentro do território contra esse grupo terrorista, que é o PCC e o Comando Vermelho, que se tornou um câncer no mundo. Nós tivemos recentemente o presidente da Argentina dizendo que o PCC já está invadindo a Argentina, o PCC já está na Europa e o PCC já tem ramificações dentro dos Estados Unidos. O Comando Vermelho, o PCC, esses grupos amigos do governo que financiam políticos da esquerda, agora se tornaram alvos do exército americano. Só para você entender a gravidade disso, sabe esses ataques cirúrgicos que acontecem em países do Oriente Médio que financiam e protegem grupos terroristas, como no Líbano, no Irã recentemente, com aquelas bombas, na Síria, esses lugares que apoiam, protegem, escondem grupos terroristas, esses governos, eles agora terão que aguentar, eles aguentam os Estados Unidos fazendo invasão e ataques diretos, mísseis teleguiados em quartéis generais, em áreas que são de controle desses grupos terroristas. Preste atenção no que isso significa, só para você entender por que esse vídeo é mais longo. Essa ordem que o Donald Trump assinou, que agora ele reconhece os grupos, as facções criminosas da América Latina, como o PCC e o Comando Vermelho, como grupos terroristas, dá a ele agora a prerrogativa de mandar ações militares, mísseis teleguiados de precisão cirúrgica, contra agentes do PCC e do Comando Vermelho. Olha, presta atenção nisso. Ele vai agora em cima justamente da base da esquerda, que nós todos sabemos, a esquerda é financiada pelo narcotráfico, né? O Marcola faz declaração de apoio ao Lula, o PCC diz que tem diálogo cabuloso, e tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, né? Tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó. Eu não preciso de falar mais. Como que vai fazer? Gente, o PCC tem gente, tem advogado, tem juízes, tem promotores, procuradores, tem deputados federais, tem senadores. O PCC domina o Brasil e agora o PCC arrumou uma briga gigantesca. Donald Trump acabou de gritar 12 e apresentar 4 zaps na mesa. Não tem como. Eu sinceramente, esta notícia hoje é a notícia aqui que está aterrorizando a esquerda brasileira. Eles vão perder o seu principal base de sustentação, que é o narcotráfico, que são as facções criminosas. O que esse pessoal vai fazer agora? Agora nós vamos ter que virar um país igual a Líbia, onde os grupos terroristas se infiltram, se escondem e vai aos Estados Unidos e mandam drones ou ataques diretos a esses grupos terroristas, porque esse país é conhecido como um país acolhedor de grupo terrorista. O Brasil, o governo brasileiro,
passa a ser considerado um governo acolhedor de grupos terroristas. Olha a gravidade disso, gente. Cara, esse povo foi arrumar briga com alguém que vocês não estão entendendo, que não arruma briga com Donald Trump. E te digo mais, quem vai ficar morrendo de medo agora, e muito provavelmente o tráfico vai diminuir, esse pessoal vai debandar, a esquerda vai enfraquecer antes mesmo da primeira ação ser executada. Esta é a bomba de hoje. É inegável que algo estranho está acontecendo, os ventos estão mudando, as placas tectônicas estão se movendo. Ao longo desses últimos anos, nessa nova ditadura que a gente vive, também conhecida como democracia relativa, tem uma justiça relativa. E essa justiça relativa transformou o ato de um parlamentar como se fosse um crime. Parlamentar que fala, que indaga, que critica a autoridade do judiciário, se transformou num risco à democracia. E o Congresso foi dissolvido, em grande parte por culpa dos presidentes das duas casas que se recusam a tomar uma atitude. Mas teve um outro nicho da nossa sociedade que também sofreu igual ou pior prejuízo nessa ditadura: os advogados. Hoje, os advogados já não têm mais as suas prerrogativas, não podem defender os seus clientes, não podem ter acesso aos autos e muitas vezes são até mesmo perseguidos por defender clientes. No 8 de janeiro, nós temos o caso de uma advogada que foi presa por estar defendendo a sua cliente, que estava ali presa no 8 de janeiro. Temos o caso dos advogados do Bolsonaro, que também sofreram sanções, o Chiquini, que teve a sua voz cerceada durante a defesa do seu cliente, o advogado do Paulo Faria, que foi multado. Então, assim, ser advogado no Brasil hoje é quase tão humilhante quanto ser um deputado federal e senador, graças ao nosso judiciário. E quem poderia ter feito alguma coisa nunca fez nada. A OAB, que cobra caro todos os anos para cada advogado poder advogar, não faz nada, ignora. Não só isso, muitas vezes bate palma e sai em defesa do que o Alexandre de Moraes está fazendo. Olha o nível da humilhação que os advogados do Brasil estão passando. Nós chegamos no ápice dessa humilhação quando um ex-presidente da OAB disse isso aqui, ó. Quem é o ex-presidente da OAB que pediu bala na nuca para Bolsonaro? Felipe Santa Cruz. Ele foi presidente da OAB, justamente nesse período em que os advogados no Brasil foram igualados a lixo, a escória, e perderam suas prerrogativas. Ele fala que o Bolsonaro deveria receber uma bala na nuca. A situação ficou tão ruim, mas tão ruim, que os advogados finalmente, a ordem dos advogados do Brasil, finalmente decidiram esboçar uma reação, que é essa que eu trago para vocês agora. Eu vou te contar agora, obrigada novamente, Clarissa, que a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, divulgou... Essa aí é a jornalista que chama o Bolsonaro de Bozo, tá? Só para lembrar. Uma carta aberta em que faz um alerta ao Supremo Tribunal Federal sobre o que tem ocorrido justamente com tudo isso que nós estamos conversando, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse assunto, inclusive, é destaque em nosso site, então a gente faz aqui uma dobradinha com o estúdio. O que ocorre? Para a OAB, a prisão e a imposição de medidas cautelares severas impõem a todos uma reflexão séria e dizem: é necessário reafirmar que medidas penais, especialmente as que limitam a liberdade, devem ser adotadas com fundamento inquestionável e com pleno respeito às garantias constitucionais. Desculpa. Por que a OAB não disse nada quando Felipe Martins foi preso? Quando o Daniel Silveira foi preso e eles elasticizaram o flagrante e criaram um tal de flagrante perpétuo? Sabe por quê? Porque estava na mão dessa peste aqui, ó. Essa porcaria de cidadão aí. Mas vamos lá. Inclusive o direito à liberdade de expressão, diz o texto. No documento... Não, eu não acredito que eu vi isso. A OAB defendendo a liberdade de expressão? Não é possível. A ordem fala que em zelar, para que qualquer cidadão seja julgado conforme o devido processo legal. Sem isso, abrem-se precedentes perigosos que podem amanhã atingir qualquer direção político-ideológica. Segundo a ordem ainda, a atuação do Supremo deve seguir os princípios que sustentam a própria democracia. Fundamental, dizem... Peraí, OAB,
o Alexandre de Moraes soltou centenas de ordens de censura, derrubadas de perfis sem fundamentação nenhuma. E agora vocês acordaram para a vida? Tudo bem, não tem problema. A gente recebe. Abre aspas. Fundamental o respeito às prerrogativas da advocacia, como o sigilo profissional, o acesso pleno aos autos dos processos e a sustentação oral síncrona. Ah, é? Não tem sustentação oral mais. Advogado agora grava um videozinho e manda no sistema do judiciário, do STF, para eles não assistirem. Que são garantias constitucionais, em verdade, do cidadão destinatário do direito de defesa. Fecha aspas. Expusemos aí, portanto, para vocês essa carta que foi feita pela Ordem dos Advogados do... Uma carta atrasada? Atrasada talvez uns 6 anos. Mas, querendo ou não, bem recebida. Está na hora de todas as organizações, todas as ordens, associações, todos os grupos, todo o povo brasileiro se unir contra essa ditadura. Eles estão enfraquecidos nesse momento, já estão abandonando o ditador maior que o Alexandre de Moraes. Barroso já cogita até sair do STF para ver se evita Magnitsky, mas não vai evitar. Ele participou da interferência nas eleições, isso aí está comprovado documentalmente. Mas finalmente a OAB reagiu. A OAB que deixou o advogado hoje no Brasil virar um lixo. A maior reclamação dos advogados hoje era que eles queriam dinheiro de volta que eles gastaram nas mensalidades das suas universidades, porque nada do que lhes foi ensinado existe ou é aplicado hoje. Hoje o que é aplicado é o que está na cabeça careca do Alexandre de Moraes. Não existe mais Constituição. O que existe aqui, o Alexandre de Moraes interpreta. Aí ele interpreta flagrante perpétuo, ele interpreta que agora a delação basta sem prova nenhuma, ele interpreta que pode dar prisão preventiva ou prisão domiciliar sem passar pela turma, sem ser provocado pelo Procurador-Geral da República, ele interpreta que pode censurar milhares de pessoas sem fundamentação, ele interpreta que pode ignorar pareceres da PGR de soltura de uma pessoa doente até que ela morra na prisão. Finalmente, OAB. Finalmente. Muito bem, quem está chegando por aqui agora é um guerreiro. Quem está chegando... Fala, pessoal, acabei de ver tudinho aqui e vi que tava mutado. É bom que eu já dei uma... Lados exposto, ex-MBL... Rogadai expõe Kataguiri, covardes, quando pediram seu voto, lembre-se dessa imagem. Fernando Rogadai acusa Kim Kataguiri de estar se aliando ao núcleo do governo Lula. Uma troca de acusações entre Fernando Rogadai e Kim Kataguiri voltou a expor a racha entre antigos aliados do Movimento Brasil Livre, MBL. Desta vez, o desentendimento teve início após a publicação de uma foto feita durante a acusação na mesa de diretora da Câmara dos Deputados no parlamentares da oposição ao governo Lula. Na imagem, Kim aparece ao fundo sorrindo. Rogadai, que foi o vereador em São Paulo e deixou o MBL, usou o registro para criticar o deputado federal, enquanto os deputados da direita ocupavam a mesa diretora. O deputado Kim Kataguiri estava ao fundo rindo com seus aliados petistas. Quando esses covardes do MBL vierem perder votos ano que vem, lembre-se dessa imagem. Lembre-se desse dia, escreveu o ex-parlamentar. A publicação não foi a primeira investida de Rogadai contra Kataguiri. É uma postagem anterior. Ele havia mencionado o deputado, nomeadamente o deputado Kim Kataguiri do MBL, avaliar a obstrução da oposição a atrapalhar o Brasil, a mesma avaliação do líder do PT, do governo Lula e dos aliados de Moraes. Ainda há quem der espaço para gente em nome da União da Direita, disse. Kim Kataguiri, por sua vez, não respondeu diretamente, mas publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que rebate críticas atribuindo os ataques à ala bolsonarista, ao mesmo tempo em que se o primeiro a chegar na câmera, o último a sair. Quem eu estou em todas as reuniões liderando a obstrução, de fato,
tem bolsonarista que nunca colocou o pé aqui dentro e tá falando que sou traidor, afirmou o deputado. Comente aí, pessoal, o que vocês estão achando de tudo isso aí. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima.